Boa noite, pessoal. Então, venho aqui apresentar o meu livro, né, sobre atendimento domiciliar e Alzheimer, e eu gostaria de apresentá-lo a vocês. Então, o livro que foi lançado este ano e traz, assim, de uma forma bastante tranquila, um tema que é tão denso, né, tão pesado para todo mundo que vivencia ou participa, de alguma maneira, na doença de Alzheimer. Então, eu gostaria de colocar para vocês até sobre o que eu estou falando, né? O que foi feito, como que é esse livro, para que ele serve. Então, o atendimento domiciliar e Alzheimer, que é esse livro que eu estou mostrando a vocês, ele é um livro que veio para ajudar todo mundo. Então, aqueles que realizam atendimentos domiciliares, aqueles que convivem com pacientes que têm demências, até de uma forma geral, ou mesmo aqueles que só têm interesse no assunto. Então, o tema é abordado eu trago o tema de uma forma que ele seja abordado com muita simplicidade, para ser fácil a compreensão, né? Eu trago a prática, eu trago a minha prática juntando com a teoria, eu trago conceitos que são importantes para a gente entender as diversas maneiras que a gente pode buscar, né, para lidar com estes pacientes. Então, assim, abordo dentro do livro cuidadores, familiares, profissionais de saúde, condições de trabalho, e trago também algumas atividades, algumas recomendações, algumas orientações. Então, o que tem de novidade nesse livro? Né? O que ele traz de diferente dos outros? Na verdade, ele está dividido em 4 partes. Então, a primeira parte introdutória, né? Vou até olhar aqui pelo índice. Então, o primeiro capítulo, que é a introdução ao atendimento domiciliar e ao paciente com doença de Alzheimer. A segunda parte, que são orientações e atividades. A terceira são perguntas e respostas sobre Alzheimer. E a quarta parte são casos ilustrativos que eu trago, que são da minha parte, da minha prática. O que tem de novidade no livro? Bom, a partir da minha prática, que foi bastante grande em relação aos pacientes com Alzheimer, o que eu observei que nós teríamos materiais para trabalhar com esses pacientes, mas não eram materiais adequados, não eram materiais que atendiam aquela demanda. Por quê? Porque a gente está lidando com pacientes adultos. Então, quando eu falo assim, é importante fazer quebra-cabeça, tá bom. Uma pessoa sem um quadro demencial, ela vai fazer com facilidade um quebra-cabeça. Mas, quando a gente tem uma doença que já está avançando, a atenção fica prejudicada e a memória também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer materiais que sejam menos complexos para ir avançando na complexidade. Quando eu busco, por exemplo, um quebra-cabeças no mercado para poder comprar, eu vou achar quebra-cabeças com poucas peças, mas muito infantis. Então, eu comecei a sentir falta desse material e comecei a criar este material. Então, qual é a minha indicação? Por exemplo, está trabalhando com um paciente com Alzheimer, então vamos fazer um quebra-cabeça com a família desse paciente, com temas que sejam do interesse do paciente. E aí vamos dividindo em quantas peças a gente achar que dá para trabalhar com esse paciente. Eu posso fazer um quebra-cabeça grande, com 8 peças, que seja a foto da família desse paciente. Ele vai ter interesse, porque você traz a família, traz pessoas que ele gosta, e ele vai conseguir montar aquele quebra-cabeça. Podemos trazer jogos da memória, fazer a mesma coisa. Eu posso criar o meu jogo da memória de acordo com aquela realidade do paciente, de acordo com o interesse daquele paciente. Então, fica muito mais interessante. Quando eu trabalho esse paciente, é importante que eu individualize também o atendimento. Né? Então, eu vou individualizar o atendimento e vou individualizar os materiais também, trazendo para a nossa realidade a subjetividade de cada paciente, trazendo para o nosso atendimento, ou trazendo para a nossa convivência com esse paciente, temas que sejam do interesse dele. Então, o livro traz isso, ele traz esse conjunto, né, de informações que vão ajudar as pessoas a lidarem com o paciente com Alzheimer. E não é só o profissional de saúde, é o leigo também. Então, eu trago uma linguagem bastante simples, uma linguagem fácil, que, aliás, é do meu feitio, então os meus livros eles têm uma linguagem muito acessível, e eu tenho essa preocupação, porque eu quero que realmente os meus livros tenham um alcance grande, quero poder contribuir, né, dar a minha parcela de contribuição nesse universo. Então, eu
era isso, eu gostaria de que vocês conhecessem o livro, né? Gostaria de apresentá-los com mais vagar, mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes do livro. Então, só vou projetar aqui para a gente poder estar vendo essas partes, né, que são interessantes do livro, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do livro. Então, por exemplo, nessa página aqui, deixa eu ver se está compartilhando. Aqui eu fiz um quebra-cabeça que é com os meus bichinhos. Então, para mim, as minhas gatas são muito importantes. Então, eu posso montar, por exemplo, um quebra-cabeça, um quebra-cabeça, não, desculpe, é também um quebra-cabeça, mas eu posso montar um jogo da memória, por exemplo, eu posso montar um dominó com as minhas gatas, isso me despertaria o interesse. Então, personalizar o material é importante, né? Deixa eu achar aqui o quebra-cabeça, que também tem o quebra-cabeça com as minhas gatinhas, que são muito, muito importantes para mim. Aqui nós temos uma outra ilustração que traz aqui o jogo da memória também. Então, são personagens que eu escolho como, né? Eu coloco aqui um animal, uma criança, um avião, e trago cores que são bem diferentes, para poder facilitar na hora do paciente colocar e se lembrar. Então, ele não lembra da imagem, mas ele lembra da cor. Então, a gente está dando aqui oportunidades, né? Maior oportunidade do paciente se recordar. Começamos com o jogo da memória pequeno, com três pares ou 2 pares, e aí podemos ir aumentando esses pares, criando sempre um material que seja de acordo com o paciente. Aqui sou eu, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Então, vamos abordar esse paciente, vamos conviver com esse paciente de uma outra maneira, de uma maneira que ele seja individualizado, ok? Um abraço a todos, obrigado pela atenção.